E aí galera, vamos lá. Galera, tá todo mundo aí embaçado com a segunda questão aí do professor Ailton. Eu consegui resolver e como eu prometido lá pro Isaac, eu postei aqui, certo? Uma explicaçãozinha sobre como eu desenvolvi o meu algoritmo. Então vamos lá. No segundo quesito ele pede que a gente escreva um programa que leia a lista L, certo? Do teclado. Então aí já marca que ela não pode estar predefinida. A gente vai ter que digitar em um valor X e a gente vai ter que verificar se o X ele está ou não dentro dessa lista L, certo? E uma vez que o X esteja dentro dessa lista L, certo? Ele vai mostrar, certo? Vai reescrever a lista com com todos os elementos da lista, certo? Que são diferentes do X, ou seja, você vai reescrever a lista tirando o X. E ainda tem que aparecer também quantas vezes ele apareceu dentro da lista R. E depois encerrar. Então vamos lá, vamos para o algoritmo aqui. Basicamente eu utilizei duas funções. Uma função que eu denominei de repetição e outra função que eu denominei de nova lista, certo? Para poder facilitar para mim essa recursividade. Então, o programa ele vai iniciar aqui, certo? Pedindo primeiro criando a lista L que ele pediu. Segundo, ele vai aqui, ó, pedir que você entre com a quantidade de elementos, certo? Isso é importante por quê? Porque ele vai dizer quantos elementos vai ter na lista. E a partir daí vem o próximo passo, que no caso é aqui um laço de repetição, onde ele vai fazer o seguinte: ele vai pedir que você entre com o elemento da lista até que esse i, que é o meu contador, certo? Enquanto ele não for maior do que o número de elementos, ele vai pedir que você entre com o elemento, ou seja, vai sempre coincidir com o número que você digitou, certo? Para a quantidade de elementos. Se você digitar 3, ele já inclui o primeiro, soma o segundo, aí vai para o segundo, e assim até chegar no final. Vamos lá, para a segunda parte. Essa segunda parte eu criei um bloco de repetição aqui, certo? Porque para facilitar o teste, eu sempre gosto de fazer isso, da pessoa escolher uma opção para sair, ou seja, para encerrar o programa, ou para tentar aquele algoritmo novamente. Por isso eu denominei aqui um contador com o nome de sair. E enquanto o valor de sair não for zero, certo? Então ele vai me retornar para esse loop. E dentro desse loop tá as condições. Então vamos logo aqui. O X, certo? Ele pede para você entrar com um elemento. O elemento X lá da questão. Tá vendo? O elemento X da questão. Valor X. Então esse X aqui é o meu X da questão. Então primeira coisa, ele vai detectar através da função repetições quantas vezes o X está dentro daquela lista, quantas vezes o X se repetiu naquela lista. Aí ele está aqui, ó. Se ele for igual a zero, ou seja, se ele não aparecer nenhuma vez na lista, ele vai dar um print aqui na tela dizendo que o X não pertence à lista L. Para isso, ó, eu usei essa recursividade aqui, certo? Da função repetições, certo? Retornando um determinado valor, um valor inteiro. Observe que aqui eu fui do i até o tamanho da lista L, certo? Definida. Aí ele vai verificar como parâmetro, certo? O parâmetro é o próprio elemento, no caso. Aí eu coloquei, se o elemento for igual ao elemento indexado em i, certo? Ou seja, o elemento x, quando você colocar lá o elemento 0, que a gente começou do 0, se o elemento 0 da lista for o mesmo que o elemento passado como argumento, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar e vai acrescentar uma unidade. Então se estava 0 vai passar a ser 1. Se estava 1 vai passar a ser 2. E assim é que vai funcionar a minha contagem, certo? A contagem do número de elementos ocorre aqui. Só que não pode esquecer do contador, certo? Porque o laço de repetição do for,
ele está associado ao i, certo? Se ele não for igual, ou seja, se não, é só incrementar o valor para i, certo? No final, ele vai retornar um valor para a função, que é justamente esse valor, o número de vezes que ele se repete, certo? Então, voltando para cá. Aí, se o número de repetições for 0, ele vai me dizer que x não pertence a L. Agora, se não, ou seja, se o x, se ele estiver dentro da lista L, certo? Ele vai ter que me dizer o quê? Quantas repetições há, não é isso? E ele vai ter que escrever uma nova lista, só que sem o elemento x. Então, novamente aqui, ó, eu coloquei ele para dar um print nessa função aqui, no retorno dessa função nova lista, certo? Por quê? Porque essa função nova lista ela vai estar escrevendo para mim a lista que eu já tinha, sem o elemento passado como argumento. Aqui, ó, mais em cima, def nova lista, certo? Aí eu vou ter aqui o contador, não é isso? Eu vou definir uma nova lista vazia, aqui na segunda linha, e novamente o laço de repetição que a gente já conhece, o for, certo? Para o i como contador no tamanho da lista L, passada, que foi criada aqui, aí ele vai verificar se o que eu passei como argumento foi igual àquele camarada, aquele elemento da lista, o que é que vai acontecer? Ele somente vai incrementar o valor y, certo? Por quê? O que é que acontece aí? Se essa situação aqui não acontecer, qual é o meu objetivo? Eu quero escrever a lista removendo as ocorrências de x, não é isso? Então, se eu criei uma nova lista, para mim não interessa nessa nova lista ter aquele elemento dentro dela, porque o elemento é o próprio x. Aí aqui no senão eu já coloquei a nova lista, aí eu vou acrescentar ao final dela o que? Aquele elemento. Se ele não for, certo? Se ele não for igual ao elemento daquela ordem na lista e incrementar. Observe que aqui também no retorno, na verdade, ele já está me retornando a própria lista. Então o retorno dessa função é uma lista nova, entendeu? E eu fiz isso justamente pelo seguinte, porque como eu tinha colocado aqui num loop, certo? Eu coloquei aqui, ó, se eu quiser eu posso criar uma lista, certo? E depois escolher as opções, se eu quero sair, se eu quero buscar, se eu quero fazer uma nova busca na lista, e para isso eu tenho que manter a original intacta. Então por isso eu não removi, eu optei por criar uma nova lista que também atende aí a questão que o professor cobrou. Então vamos ver isso aqui rodando, certo? Vou aqui, vamos lá. Ele pede primeiro os elementos da lista, eu vou colocar que são 6 elementos. O primeiro elemento eu vou colocar 3, certo? O segundo elemento 4, o terceiro 5, o quarto 5, o quinto 7 e o sexto 9, certo? Então vamos lá. Eu vou escolher agora um elemento que eu vou processar, certo? Vamos saber o seguinte, eu tenho uma lista com elementos 3, 4, 5, 5, 7 e 9. Se eu colocar aqui o elemento 0, ó, ele vai me retornar o quê? Que x não pertence a L, certo? Então eu vou aqui, ó, nova busca na lista. Vou digitar o 1, certo? Cadê aqui 1? Aí ele vai me pedir de novo um elemento a processar. Eu vou digitar o 5, certo? Vou aqui no 5. Observe que, ó, o 5, como a gente tinha constatado aqui, ele aparece 2 vezes. Então, ó, há 2 elementos, 5, na lista L. Aí ele repete a lista, ó, sem os elementos 5, que seria 3, 4, 7 e 9. Então vamos ver se ele continua mesmo com os argumentos aí na memória. Eu vou aqui, ó, nova busca. Eu vou passar como elemento agora o 7, certo? Vou lá agora, vou para o 7. Então, ó, o 7, ele tá a um elemento 7 na lista L. Observe que o 7 só apareceu uma vez. Aí ele reescreve 3, 4, 5, 5 e 9, sem o 7, certo?
como eu defini, aqui no 0, sair e ele finaliza, certo? Tanto no shell do Python quanto no DOS está funcionando certinho. Então, vamos ficando por aqui. Eu espero que possa ter ajudado a tirar a dúvida aí de vocês. E qualquer coisa, vamos lá. Eu tô aqui para ajudar a galera, certo? Valeu, tchau, tchau.